Eu sou a Raquel e esse é o Descontando Contos. Tudo bem com vocês? Bem, primeiro de tudo, não esqueçam de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @descontandocontos. Gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra eu chegar a 100 inscritos, gente. Por favor, minha meta dessa vez é chegar a 100 inscritos, mas eu tô muito feliz com os que eu tenho até agora. Muito obrigada por estarem acompanhando o canal, por verem meus vídeos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Por favor, me deem um feedback, comentem nos vídeos o que vocês acham, o que vocês gostariam que eu falasse. Por favor, tá bom? Bem, o vídeo de hoje é sobre os lidos de fevereiro. Já que chegamos em março, acabou o carnaval, começou o ano finalmente, eu vou falar dos livros de fevereiro. Gente, que barulho lá fora! Mas bem, vamos lá. Minha listinha no meu caderno, como sempre, não vai dar para vocês lerem, mas a minha listinha está aqui. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em fevereiro foi A Memória do Mar, do Khaled Hosseini. Eu já falei desse livro aqui no canal, no vídeo do Khaled Hosseini, então eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar na descrição o link do vídeo para vocês verem. O Memória do Mar é um livro que fala sobre um garoto e um pai que vão sair do Afeganistão, do Oriente Médio, para poder ir para a Europa para fugir da guerra. E eles vão nesses barquinhos de viagem clandestina, e o livro todo é falando sobre se eles vão sobreviver a essa viagem. Porque, como vocês sabem, muitas pessoas morrem nessas viagens clandestinas, porque o barquinho é minúsculo, não é feito para viajar em alto mar, então as ondas podem derrubar os barquinhos, às vezes até muito perto da costa europeia, que é bem depressivo, muito triste. E o livro fala sobre isso, se eles vão ou não sobreviver a essa viagem. Esse livro foi baseado em um caso real, foi uma leitura 5 estrelas desse ano, então é um livro maravilhoso, eu recomendo. É fininho, tem umas gravuras lindas, lindas, lindas para ilustrar e tudo mais. Então leiam Khaled Hosseini no geral. Então esse foi o meu primeiro livro. Depois eu li História de um Grande Amor e Aconteceu em Londres, da Julia Quinn. Esses dois livros fazem parte de uma trilogia, os Bevelstocks, da Julia Quinn. É uma série que está sendo relançada agora, mas já tem edições antigas, as edições de banca, de jornal, então você pode encontrar no sebo. Mas elas estão sendo relançadas agora, bem mais bonitinhas, com umas capas lindas. E essa história é um típico de romance de época, essa trilogia é um típico romance de época, apesar de eu só ter lido até agora os 2 primeiros. Vou ler o terceiro agora em março. São típicos de romances de época. Tem final feliz, tem várias reviravoltas, e eles também têm contato com as outras séries da Julia Quinn, então você vai ver os Bridgertons ao longo dessa série, é muito interessante. O primeiro, História de um Grande Amor, fala sobre uma garota que sempre foi apaixonada pelo vizinho dela. E ela era considerada meio feinha. E ela sempre foi apaixonada por esse vizinho dela, que é irmão de uma amiga dela. E aí ela acha que ela vai se casar com ele no futuro. Ele acaba se casando com outra pessoa, porque ela é muito mais nova que ele. Só que essa pessoa morre, essa esposa dele morre, e deixa ele muito traumatizado, porque essa esposa foi uma megera na vida dele, traiu ele com um monte de gente. Então, ele ficou meio traumatizado, não acredita mais no amor, fica uma pessoa amargurada. E ela ainda quer se casar com ele, depois disso tudo. E aí temos a história, vai ter muita reviravolta, vai ter vários escândalos, tem triângulo amoroso. E temos o final feliz, obviamente. Aí, o Aconteceu em Londres, que é o segundo volume dessa série, fala dessa irmã mais nova do cara com quem a protagonista do primeiro quer se casar.
E ela está em uma temporada em Londres e chega um vizinho novo nessa casa de Londres que ela tem. E esse vizinho tem um comportamento muito suspeito e ele está tendo um mexerico ali na cidade de que ele matou a esposa dele, a noiva dele. Então ela começa a espioná-lo. Só que ele vê que ela está espionando ele e começa a fazer as coisinhas meio absurdas para ela se entreter. E nisso tem toda a história. E uma hora ela descobre que ele descobre que ela tá espionando ele. E aí, bem, aí começa de verdade a situação toda. E também tem final feliz. Romance de época é uma coisa clichê. Foi feita pra você ficar com quentinho no coração, se divertir, ter uma coisa mais leve. Então, não tem grandes coisas assim. É mais pra você ter um entretenimento mesmo, o que é super válido, não tem nada de errado em você ler só pra ter um entretenimento. Você não é obrigado a ler pra ter grandes informações, tá bom? Depois, bem, esse mês foi o mês dos romances de época, não posso mentir. Eu li muito romance de época. Então, depois eu li A Esposa do Duque, da Julie Lopo, e A Noiva Amaldiçoada dela também, da série As Damas da Sociedade. São os 2 primeiros volumes, eu não li todos. A Esposa do Duque fala sobre uma menina, uma mulher que quer se casar por amor, só que ela descobre que o tio dela está envenenando o sobrinho, ou seja, o irmão dela, porque os pais dela morreram e ela toda a família dela está sendo cuidada pelo tio. E esse tio quer ficar com o dinheiro da família e o dote dela. Então ele quer casar com ela a qualquer custo e matar o irmãozinho dela. E ela descobre que ela precisa se casar a qualquer custo, ela precisa se casar o mais rápido possível, porque aí quem vai ser responsável pelos bens da família vai ser o marido dela. Uma situação muito triste nessa época, que a mulher não tinha direito a nada e tinha que ter alguém responsável por ela, né? Mas, e temos um duque, que ele é chamado de o Duque Monstruoso, porque ele tem muitas queimaduras pelo corpo, da infância dele, que ele se queimou, e as pessoas acham ele muito feio. Ele vive recluso no campo, porque ele não aguenta ver os olhares de nojo das pessoas para ele. Mas ele precisa arrumar uma esposa, então ele precisa arrumar alguém que esteja desesperado o suficiente para se casar com ele. E aí, os dois se encontram. Bem, aí vocês já imaginam o resto da história. E o segundo volume, que é A Noiva Amaldiçoada, é a história de uma moça que ela perdeu 2 maridos, perdeu um noivo e um marido, logo na época do casamento, logo em seguida do casamento. E isso fez com que ninguém mais quisesse casar com ela, e ela, inclusive, também não quisesse se casar mais, porque ela acha que ela é responsável pela morte dos maridos dela. E aí, temos um cara que se apaixona por ela, dono de uma loja muito grande, se apaixona por ela. E aí ele tenta convencê-la de que ela não é amaldiçoada, de que isso tudo é uma palhaçada. E temos muitas confusões, uma pessoa que está interessada nela e ela não quer nem saber, esse mocinho da história, temos um vilão, e aí temos o final feliz, o final da história, muito bom, muito romântico e tudo de bom. Então, esses 2 livros são da série As Damas da Sociedade, da Julie Lopo, recomendo também, tá? E aí, eu li A Retirada da Laguna, do Visconde de Toné. A Retirada da Laguna é um livro que fala sobre a guerra no Paraguai e a retirada das tropas brasileiras de uma parte do Paraguai chamada Laguna. Então você já sabe que, já tem um grande spoiler no título, que as tropas brasileiras não ganharam, elas precisaram se retirar dali. E o livro tem grandes coisas, grandes problemas por ser um livro de época.
temos o problema de ser um livro extremamente xenofóbico, mas eu consigo entender o porquê dele ser xenofóbico, porque bem quando você vai para a guerra contra outro país, outro grupo, você não pode vê-lo como um igual a você. Você tem que ter um ódio por ele, ele tem que ser menor que você em alguma maneira, para você poder sair da sua casa e ir lá atirar contra ele, brigar com ele, ver sua morte e não se sentir mal com isso. Então, a retirada da Laguna fala sobre a Guerra do Paraguai, uma retirada de uma tropa, e basicamente é isso. Eu achei o livro muito cansativo, mas tem várias informações muito interessantes que eu não conhecia sobre a Guerra do Paraguai, uma visão diferente, só que é um livro muito cansativo, eu cochilei em vários momentos. Mas é um livro bom, assim, se você se interessa por história, recomendo. Então, eu li A Louca dos Gatos, da Sarah Anderson. Já falei desse livro aqui no canal, nos livros que te fazem rir. É um livro que fala sobre a vida de adulto e é um livro completamente de tirinhas. Então, são quadrinhos que falam sobre a vida adulta de um jeito irônico, uma comédia, para você rir de situações que você passa, que muitas vezes você se estressa. E você olha e você vai rir, vai falar, me identifico, muito bom. Foi uma leitura 5 estrelas desse ano também. Aí eu li a trilogia Crônicas de Amor e Ódio. Eu falei da personagem principal dessa trilogia no vídeo 10 protagonistas de fantasia. E aí, os livros são The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness, da Mary Person. A série Crônicas de Amor e Ódio fala sobre uma princesa que vai ser forçada a se casar com um príncipe do reino vizinho para eles fazerem uma aliança contra um terceiro reino que está ameaçando invadi-los. Só que essa menina não quer se casar com esse cara porque ela não quer ser forçada a um casamento. E aí ela acha que o futuro marido dela é um velho, gordo, feio, um sapo, como ela chama. Então ela foge do casamento, causando inúmeros problemas, porque aí não vai ter mais essa aliança. Um reino com quem ela ia fazer essa aliança se sente ultrajado. E aí, tanto o príncipe desse reino, quanto um assassino do reino que quer invadir esses dois outros, vão atrás dela pra falar, um pra matar e outro pra falar com ela. E aí vamos ter um triângulo amoroso, vamos ter lutas, vamos ter desafios, vamos ter um crescimento dessa protagonista muito grande ao longo dos 3 livros. Ela vai se tornar menos egoísta, vai pensar mais no povo. Depois da série Crônicas de Amor e Ódio, eu li Minha Vida Não Tão Perfeita, da Sophie Kinsella. Também já falei desse livro. É um livro que fala sobre uma garota que está morando em Londres e que ela posta a vida dela todinha no Instagram como de uma maneira perfeita. Comidas legais, com pessoas interessantes e como se a vida dela fosse o máximo. Só que a vida dela não é assim, ela é muito insatisfeita com a vida dela, ela fica triste por isso, mas ela quer que a vida seja assim, e ela acha que se ela continuar postando essas coisas, a vida dela um dia vai chegar nesse ponto. Então é muito interessante que fala sobre como nós nos comportamos nas redes sociais, tentando parecer felizes o tempo todo, é muito legal. É um chiclete muito gostosinho de se ler, eu recomendo bastante, é muito engraçado. Aí eu li E Foram Felizes para Sempre, da Julia Quinn, outro romance de época. Esse é um spin-off da série Os Bridgertons, que tem 8 livros além desse. É um spin-off que fala sobre várias coisas que aconteceram depois dos finais desses livros. Então você tem que ler toda a série para ler esse livro aí. É um livro muito legal como spin-off. Gostei bastante, ri bastante. Mas você tem que ler a série toda. Eu também recomendo a série, porque a Julia Quinn é uma escritora de romance de época maravilhosa. Muito legal você ler os livros dela. São leves, são divertidos.
Não tem alguns problemas de outros livros de época que eu já li. Por exemplo, não tem casamento forçado, que é uma coisa que me incomoda muito em alguns livros de época. Então, são só leves e divertidos. E por último, eu li Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Fiz um vídeo nesse canal só desse livro. Esse é uma leitura 5 estrelas. É um livro muito doloroso, porque fala sobre uma mulher que vive numa favela de São Paulo. O livro é um diário dela, é um diário verídico dos anos de 1955 até 1960. E aí fala sobre a vida dela na favela, sobre como ela passava fome, como era difícil sustentar os 3 filhos dela na miséria, sobre como ela quis ser solteira, ela não quis se casar com homem nenhum, porque ela via na favela homens agredindo as mulheres, homens gastando o dinheiro que as mulheres tinham lutado para conseguir, então ela preferia ficar solteira a ter toda essa dificuldade. O livro dela vendeu mais de 10 mil cópias só na primeira semana. Ela melhorou pra caramba de vida depois que os livros dela foram publicados. E ela teve um final de vida feliz. Então foi bom que no final ela teve um final feliz, mas o livro todo é muito doloroso de se ler. Então você tem que estar com uma estabilidade emocional para ler ele, eu sugiro. Mas acredito que é um livro essencial para você ter mais empatia pelo ser humano, sabe? Bem, esses foram os lidos de fevereiro. Eu li bastante, como vocês podem ver. Aproveitei muito o tempo para ler vários livros. O romance de época foi meu gênero mais lido em fevereiro, como vocês também puderam ver. Mas eu consegui ler algumas fantasias que eu estava querendo ler e ainda não tinha lido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até domingo. Não se esqueçam que os vídeos saem às quartas e domingos. Tchau!